Glória a Deus. Bom dia, Alcance Portugal. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu coração se alegra muito, muito feliz de poder conhecer essa parte da família do Corpo de Cristo que nós não conhecíamos ainda, né? O pastor Sandro e Leslie abriram as portas não só aqui da igreja, da sua casa. Nosso coração se alegra e está assim muito agradecido e agraciado por Deus. Muito feliz de estar com meu amigo Rafael Padilha também aqui. A gente caminha junto lá, somos irmãos de verdade. E eu queria dizer para vocês que eu já amo vocês muito, muito mesmo. Tenho amado a cultura desse lugar, tenho aprendido muito já aqui. E eu queria demonstrar o quanto eu amo vocês apresentando um dos sacrifícios de estar aqui. Aqui, ó. A minha esposa Maressa, né? O nosso filho Daniel, de 3 anos e meio, o Ezra, que está com 6 meses. Eu e a Maressa somos casados há um pouco mais de 10 anos, vamos fazer 11 anos em janeiro. Então, a gente casou bem novinho. E tem uma segunda foto, eu acho que eu mandei, do Daniel e do Ezra comigo. Então, assim, eu estou 2 semanas longe deles, mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Então, a prova que eu os amo é porque eu estou aqui com o coração alegre, agradecido, amém? Essa família, a família de vocês também, lá em Curitiba, quando vocês forem para o Brasil, vocês têm casa e a gente está realmente muito grato. Vamos à palavra de Deus, amém? Obrigado, glória a Deus. Eu gostaria de te convidar, meu amado, a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 1. Lindo o que Deus está fazendo aqui com vocês e principalmente através de vocês. Eu acredito em uma palavra de Deus para vocês essa manhã. Apocalipse capítulo 11 e versículo 1. A palavra de Deus diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Como nunca é demais se você puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, essa tua palavra, nós amamos a sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos fazer família, por estarmos aqui, Senhor, nessa manhã, Senhor, celebrando e cultuando o seu nome, mas podendo fazer isso como comunidade espiritual, como família. Pai, nós sabemos que o Senhor está a construir a sua igreja nesse lugar, a edificá-la, Senhor, estabelecê-la, multiplicá-la, Pai. Em nome de Jesus, nossa oração é que essa manhã nossos corações estejam abertos, nossa mente alerta, para receber a semente incorruptível da sua palavra, que não só é viva, mas também eficaz, não é só eficaz, mas também é viva, poderosa, para transformar nosso coração e mente, Pai, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, a visão que João, discípulo de Jesus, tem na ilha de Patmos, quando o Senhor o chama, né? Sobe aqui, João, porque você está prestes a ver as coisas que hão de suceder. E enquanto ele está tendo a visão, no capítulo 11, ele tem a visão de um anjo que dá a ele uma vara de medir, e ele dá uma ordem, e diz: João, vai e mede o santuário de Deus, mede o altar com essa vara e também mede os adoradores que nela adoram. A minha ideia aqui não é entrar numa explicação escatológica do que significaria isso, mas é trazer o princípio, e nós entendemos que Deus é um Deus que mede os adoradores também. Em algumas traduções, na NVI, por exemplo, vai dizer que o anjo mandou ele medir o altar, o templo e contar os adoradores. Mas, se você vai no original grego, e se você buscar todos os comentários bíblicos que você possa achar, você vai ver que todos os comentaristas, estudiosos, eles entram em acordo de que essa vara que foi dada a João era para medir o templo ou o santuário, o altar e os adoradores, ou seja, uma estatura de adorador existe medida para Deus.
Deus, Ele mede os adoradores, e eu queria que a gente entendesse isso. Essa mensagem nasceu depois de o pastor Luciano Subirá estava pregando, e ele estava fazendo o que ele faz quase todos os domingos, nos inspirando com a vida dele, com o testemunho, como ele tem vivido. Eu lembro que eu estava sentado falando: Espírito Santo, o que o Senhor derramou sobre a vida dele, a medida que o Senhor derramou sobre a vida dele, que nos inspira, ela é alcançável? Ou o Senhor escolheu ele e assim o Senhor de alguma maneira derramou mais sobre ele porque o Senhor quis? E o Espírito Santo falou no meu coração, e essa mensagem surgiu a partir disso. E o título dessa mensagem é Uma Medida Alcançável. Deus, Ele não mede só as coisas, mas Ele também mede seus adoradores. Existe uma medida de adoradores para Deus. A Bíblia vai dizer que Deus mede muitas coisas. Quando eu era menino, o primeiro versículo que eu lembro que eu li e memorizei foi Isaías capítulo 40, versículo 12, que a Bíblia diz: quem é que no seu punho mediu as águas dos oceanos e os céus de palmo a palmo? Quem colocou num terço de uma vasilha o pó da terra e mediu numa balança as montanhas e colinas? Falando sobre a grandiosidade do nosso Deus. Ele está dizendo: quem é que na palma de suas mãos mediu a água dos oceanos? Você já parou para imaginar isso? Eu lembro que quando eu e minha esposa, nós estávamos como missionários no México, eu lembro que quando a gente passava alguma dificuldade, e bom, eu sei o que é viver muitos anos numa terra distante da sua terra natal, e você passa por muitas dificuldades. Eu lembro que quando a gente passava por dificuldades, que a gente falava: e agora? Quem poderá nos defender? Eu lembro que minha esposa, ela olhava assustada, ela chorava e falava: e agora, Rafa? E eu falava: calma, eu tenho resposta para esse problema, não se preocupe. Eu lembro que eu ia até a torneira de casa, eu abria a torneira, eu colocava minha mão e eu falava: olha, é isso aqui o máximo que minhas mãos conseguem suportar de água. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 40, versículo 12, que o nosso Deus que nos enviou aqui, na concha de suas mãos, mediu a água de todos os oceanos. Assim que esse problema não é demais para Ele. E a Bíblia diz que Deus não mede só coisas, a Bíblia diz que Deus mede também povos. Deus mede iniquidade de uma geração, por exemplo. A gente vai ver em Isaías no capítulo 15, quando Deus senta com Abraão, ele faz uma promessa dizendo: Abraão, saiba que a terra que você está pisando, eu darei a você e a sua descendência, mas não agora. Você vai sair dessa terra e o seu povo vai se multiplicar numa terra distante, e vocês vão passar 4 séculos lá, até que eu vou visitar eles com mão forte, vou tirar eles dessa terra que vai subjugar eles, e os trarei de novo a essa terra que você está pisando. Por que Deus vai demorar tanto tempo? E Deus fala a Abraão: porque a medida do pecado do povo que habita nessa terra ainda não se encheu a medida dela. Ou seja, existe uma medida. Deus não mede só as coisas que Ele criou, porque é autor e tem autoridade sobre tudo aquilo que Ele faz, mas Ele também mede a iniquidade de um povo. Nós vamos ver no livro de Jonas, quando Deus chama Jonas e fala: Jonas, se levante e vá até Nínive, apregoa contra ela a mensagem que eu vou te dar, porque a medida do seu pecado chegou até mim. Significa que a medida da iniquidade de um povo, de uma geração, tinha se enchido de tal maneira que Deus estava prestes a derramar do seu juízo, da sua ira, da sua justiça. E nós vemos no capítulo 6 de Jonas, que depois que Jonas prega a mensagem mais curta que um profeta podia pregar, assim, com a menor vontade que um profeta alguma vez pregou, a Bíblia diz que a mensagem de Jonas consistia em 6 ou 7 palavras: 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Ele não falou contra que Deus eles pecaram, ele não falou qual era o pecado deles, ele não disse como eles deveriam se arrepender. E um juízo que estava decretado se transformou depois em misericórdia. Eu não sei você, mas não te alegra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? Aonde o juízo de Deus estava prestes a ser derramado, porque a iniquidade de um povo havia atingido a sua quantidade máxima, de repente Deus consegue derramar da sua misericórdia e graça quando um povo se arrepende? Aleluia, essa é a minha história e a sua. E no capítulo 6, esse profeta pródigo, ele está irado contra Deus,
Porque Deus é misericordioso. Quando você lê no capítulo 6, Jonas está e diz assim: se indignou Jonas contra Deus e disse: por isso eu não queria vir quando o Senhor me mandou, porque sabias que tu és um Deus misericordioso, longânimo, e te arrepende do mal que disseste que farei esse povo. O que Jonas está irado, eu e você hoje nos alegramos, que Deus é misericordioso e amoroso. Graças a Deus. Mas a Bíblia diz que Ele não mede só um povo como coletivo, uma nação, como Ele fez com Nínive, mas Deus também mede indivíduos. Você vai ver no capítulo de Daniel, no capítulo 5 de Daniel, ou no capítulo 6, se eu não me engano, quando Deus está trazendo juízo sobre o rei Belsazar, que havia feito uma festa e ele estava pegando os utensílios que o pai dele, Nabucodonosor, tinha trazido de Jerusalém quando saqueou o templo, e ele pega as taças de ouro, os utensílios, e ele joga e ele coloca nessa festa pagã para que seus amigos comam. A Bíblia diz que de repente o dedo de Deus aparece na parede e escreve, e todo mundo se assombra. Chamam Daniel e Daniel interpreta, e a parte que eu queria me atentar aqui é a parte que estava escrito Tekel. E Daniel diz para esse rei Belsazar, dizendo: rei, Tekel significa pesado fostes na balança e achado em falta. Significa que Deus pesou o rei e havia uma expectativa de medida que esse rei pesasse, mas ele não era pesado o suficiente, então ele foi reprovado. Deus mede pessoas, como nós lemos em Apocalipse 11:1, Deus mede seus adoradores. A boa notícia para mim e você é que quando Deus mede os seus filhos ou os adoradores, Ele não mede para reprová-los ou aprová-los. Eu não sei você, mas se Deus chegasse e falasse: Rafa, eu vou pesar você na minha balança para saber se você pesa o suficiente ou se você é achado em falta, eu vou dizer: Senhor, eu adianto para você, se a comparação for Cristo, eu estou em falta. Mas a Bíblia vai dizer para nós que quando Deus mede os seus filhos, diferente de quem não é seu filho, Ele não mede para reprovar, Ele mede para comprovar. Eu vou explicar para você. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ao qual ele ganhou para Jesus essa igreja. Ele plantou essa igreja lá na cidade de Corinto e ele deixou alguns líderes depois para que pudessem estar encarregados dessa igreja. Mas por causa das suas viagens missionárias, outros apóstolos ou outros mestres importantes naquele primeiro século também chegaram a essa igreja e levantaram mestres e líderes. Um deles foi Apolo. Outro deles foi Cefas, o apóstolo Pedro. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês estão tendo divisão entre vocês, facção entre vocês. Por quê? Porque vocês estão dizendo uns aos outros: não, eu sou do time de Paulo, Paulo é o melhor que tem. Não, eu sou do time de Apolo, Paulo é um mestre muito melhor. Não, eu sou do time de Cefas. E o apóstolo Paulo repreende eles dizendo: olha, vocês precisam parar com essa meninice. Vocês demonstram que são carnais por causa da divisão que está tendo entre vocês. Não façam isso. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, cada um veja como constrói. Esse fundamento que é Cristo, que eu estabeleci, o apóstolo Paulo fala, porque fui eu que ganhei vocês para Jesus. Ninguém pode lançar outro fundamento. Não existe outro fundamento na igreja a não ser a rocha que é Cristo, aleluia. Mas sobre esse fundamento, o apóstolo Paulo diz: cada um veja como constrói. Cada um veja como constrói. Presta atenção que ele não diz cada um veja como o outro constrói. Não, cada um veja como constrói. Se vai construir de ouro, se vai construir de prata, se vai construir de pedras preciosas, se está construindo de madeira, de feno ou de palha. O apóstolo Paulo fala sobre 6 tipos de materiais, do mais nobre até o menos nobre. E diz: porque o dia do Senhor vai revelar a obra de cada um, porque será provada pelo fogo. Se permanecer a obra, receberá recompensa, o galardão. Porém, se não permanecer, sofrerá dano, mas será salvo como através do fogo. Ele está dizendo que o que construímos sobre o fundamento de Cristo não é sobre salvação, é sobre recompensa. Você está comigo? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que cada um que está
construindo algo sobre Cristo, veja como constrói, porque será medido ou comprovado, porque se você pode medir algo, você pode comprovar a medida disso. Se você pode comprovar medida diferente, você pode distinguir aquilo que é maior, aquilo que é menor, aquilo que é mais pesado, aquilo que é menos pesado. Vou bem até aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que construir algo de ouro não é o mesmo que construir algo de palha ou de feno. O tempo é diferente, o esforço é diferente, o tamanho é diferente, o peso é diferente. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o que estamos construindo será comprovado ou provado pelo fogo. Se permanecer, recompensa. Se não permanecer, sofrerá dano, mas será salvo como através do fogo. Chamuscado, né? Sapecadinho. Então, se a medição de Deus para nós que somos seus filhos, adoradores, como nós lemos em Apocalipse 11:1, não é para reprovar, mas para comprovar, é para comprovar o quê? Por que Deus mede os adoradores? E é o primeiro ponto que eu queria entrar aqui. Deus mede os adoradores, porque Ele quer saber o quanto pode derramar da sua glória. Deus mede porque Ele quer encher. É como alguém que está prestes a construir algo, uma piscina ou uma lagoa. Ele precisa saber qual é a medida para saber o quanto pode ser colocado ali. Porque o nosso Deus é dadivoso, Ele é galardoador, a sua palavra diz. Ele é generoso e Ele deseja encher todas as coisas. Você vai ver, por exemplo, na parábola de Jesus, quando Ele fala sobre os convidados da festa. E os convidados da festa, aqueles 3 que dão desculpa dizendo, não posso ir. E Ele diz, vão pelas ruas e convide a entrar as pessoas que estão na rua, porque tudo está pronto. Os servos dizem ao Senhor, Senhor, já fizemos como mandaste e ainda há lugar. Então o Jesus diz, o Senhor diz então, olha, vá pelas estradas e caminhos e force-os a entrar, para que minha casa esteja cheia. Isaías no capítulo 6 dá testemunho a respeito disso, de um Deus que enche todas as coisas. Isaías capítulo 6, ele começa dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, vi eu o Senhor sentado num alto e sublime trono, e as suas vestes cobriam todo o templo. Acima do seu trono voavam serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com as outras 2 voavam e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é um Deus que enche todas as coisas, preenche todas as coisas. Assim que quando Ele mede os seus adoradores, Ele quer saber o quanto Ele pode derramar. Então foi quando Deus começou a dizer ao meu coração que existe uma medida alcançável para todos nós. E qual é? Tudo. A medida que Deus deseja para seus filhos é plenitude, porque tem algo que a Bíblia diz que Deus não derrama sobre medida. Sabe o que é? O seu Espírito. Porque não nos deu o seu Espírito por medida, mas Ele deu tudo. Em João no capítulo 1, no versículo 16, tem um dos versículos que eu mais amo. No começo desse evangelho, o apóstolo João escreve, no capítulo 1, no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Quantos receberam da sua plenitude? Alguns? Não. Selecionados? Não. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Olha só, irmão, a gente não recebeu só graça. A gente recebeu graça sobre graça. Se só graça foi o suficiente para sustentar Paulo no espinho na carne que ele tinha, o que será graça sobre graça? É muito mais do que só para eu e você, é para todos, transborda. Deus não tem graça só para você, Ele tem graça para todo mundo. Então todo mundo que se encontra com você vai desfrutar da graça de Deus, porque Ele colocou graça sobre graça. Deus mede para encher com a sua virtude, o seu caráter. Deus quer derramar sobre os seus filhos. E a gente fala, mas parece que Deus derramou mais sobre uns do que sobre outros. Por quê? Porque em Joel, no capítulo 2, no versículo 23,
a gente vai ver antes da promessa de Deus, do derramar do seu Espírito, antes da promessa de que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. No versículo 23 do capítulo 2 de Joel, olha o que ele diz: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. O que significa, Deus, que você vai derramar chuva, mas em justa medida? Significa que Deus não desperdiça nada. Ele vai derramar uma medida para cada um que está ajustado, ao qual cada um estava pronto para receber, ou tinha capacidade de receber. Você está comigo? Um exemplo para você é o seguinte: tem gente que diz assim: o Senhor Deus vai mandar a sua chuva, que é da sua virtude, da sua presença, do seu caráter, a bênção de Deus é a sua própria pessoa entre nós. Deus irá derramar das suas chuvas, glória a Deus. E aí a pessoa que está fazendo isso está fazendo assim, ó, com a mão, uma conchinha. Aí ele olha para o lado e tem uma outra pessoa que está segurando um balde, dizendo: irmão, Deus vai derramar da chuva dele, glória a Deus, eu estou aqui esperando a chuva. Ele olha para o lado e o outro irmão está segurando uma bacia, falando: é verdade, meus irmãos, Deus está mandando a chuva dele, eu estou pronto para receber. E eles olham para o lado e de repente tem alguém que está cavando uma lagoa, falando: Deus vai mandar a chuva dele, eu não tenho dúvida disso. Deus vai mandar a chuva dele. A pergunta é: qual é a capacidade que nós temos de receber? Porque Deus não desperdiça nada. E a Bíblia vai nos dizer que, ainda que Deus não desperdice nada e Ele derrama de justa medida, Ele deseja, a Bíblia diz que aprove em Deus que em Cristo habitasse toda a sua plenitude. Sabe o quanto Deus quer derramar em mim e em você? Tudo. Só que quando eu olho esses homens, é o que eu percebo na igreja de Jesus: tem pessoas que estão se contentando só com uma conchinha, tem pessoas que estão se contentando só com um balde, tem pessoas que estão com uma bacia, e tem gente que está cavando. Meu irmão, deixa eu dizer, eu não sei você, mas eu quero tudo o que Deus tem para derramar, e quero o que Ele tem para derramar na minha vida, e quero o que Ele tem para derramar em quem não quer. Então bobeia para você ver se eu não pego tua parte também. A Bíblia vai dizer, e a palavra de Deus vai nos falar sobre uma parábola, lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 e 30, que é a parábola dos talentos. A Bíblia diz que um senhor rico, ele chegou e chamou 3 servos. Ele deu 1 talento a um, ele deu 2 talentos a outro, ele deu 5 talentos a outros. Ele disse: eu vou viajar numa terra longe, então vocês trabalhem com esse dinheiro, e vocês sejam servos diligentes. Você sabe a história: aquele que recebeu 1 enterrou porque tinha medo do seu senhor, então ele escondeu o talento. Aquele que tinha 2 multiplicou para 4, aquele que tinha 5 multiplicou para 10. Quando o Senhor volta e Ele traz a recompensa aos servos que foram bons e fiéis, diligentes, Ele diz: servo bom e fiel, fiel fosse no pouco, sobre muito te colocarei. Ele diz servo bom e fiel para quem recebeu 2 e para quem recebeu 5, e os 2 receberam recompensa. Só que ele pega aquele 1 talento, aquele que escondeu, ele tira 1 talento e ele dá para quem tinha 5 e multiplicou 10, agora ele ficou com 11. E na minha cabeça eu fico pensando: não é mais justo pegar aquele que tinha 2, multiplicou 4, ele fica com 5? O que tem 10 já tem 10. Mas Jesus diz: quem tem, mais lhe será dado. Presta atenção: quem tem, mais lhe será dado. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A pergunta é: como você tira algo de alguém que não tem? Jesus não está falando do talento. A parábola do talento não é sobre os talentos. A parábola dos talentos é sobre capacidade de receber. Ele está dizendo: quem tem capacidade de receber, mais será dado, mas quem não tem capacidade de receber, até o que tem na mão vai ser tirado.
Qual é a capacidade que a gente tem de receber o que Deus tem para derramar? Da sua virtude, do seu caráter, da sua glória. Algumas pessoas se contentam só com a conchinha, outros com uma bacia, um balde, e tem gente que está cavando até ele derramar das chuvas, até começar a gota ele está cavando. São esses homens que a gente parece que Deus derramou mais, mas não, Deus não derramou porque quis. Ele só está derramando em justa medida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente qual é o segredo de poder aumentar essa medida. Porque aqui a gente falou que Deus mede, depois a gente falou que Deus mede para encher. Agora a pergunta é, olha Rafa, como é que pode crescer a minha medida? O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: por isso, irmão, não desanimamos, embora o nosso corpo exterior esteja a desgastar-se, a corromper-se, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação, não atentando nós nas coisas para que se veem, mas as que não se veem, porque as que vêm são temporais e terrenas, e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, existe uma coisa que pesa, e eu vou dizer para você, a glória de Deus pesa. Existe um motivo para que os sacerdotes levavam a arca nos ombros, eles precisavam sentir o peso da glória de Deus. Aquele rei Belsassar que foi pesado na balança e achado em falta, ele não estava pesado o suficiente, sabe o que lhe faltava? Glória de Deus sobre ele. Então, quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, Ele quer que o peso de glória esteja na nossa vida. A pergunta é, por que a glória de Deus pesa? Talvez uma possível resposta é, porque tudo que pesa nos faz crescer. Quer ver um exemplo? Quando alguém começa a ir à academia, por exemplo, nós estamos aprendendo muito com o pastor Luciano Subirá sobre o cuidado com o corpo. Ninguém fala assim, o meu sonho é carregar tantos quilos, e ele começa a treinar na academia, e depois de 3, 4, 5 meses, ele depois de muito treino e esforço, ele levanta o peso que ele tinha se proposto, e depois que levantar o peso, ele solta o peso e fala, gente, até logo, estou cancelando minha inscrição na academia, o que eu queria era isso, levantar esse peso e eu consegui, valeu, até nunca mais. Ninguém faz isso, porque quando alguém consegue levantar um peso que não conseguia antes, agora ele quer levantar mais, porque quanto mais peso ele consegue levantar, mais ele vai crescer. Quer ver um outro exemplo? Um oleiro que está fazendo um vaso de barro, e ele faz um vaso com um motivo só, para encher, e o quanto ele vai colocar vai depender da capacidade que esse vaso tem para receber. Alguém está entendendo? Quando esse oleiro está fazendo o vaso, se você já viu um oleiro num torno fazendo um vaso, você vai perceber que ele impele força, ele coloca força naquilo que ele está a fazer. E os braços dele estão assim, fazendo força. Por quê? Porque tem uma pressão externa. Logo, para que esse vaso comece a se expandir e ter a capacidade de se encher mais, esse oleiro coloca uma mão fora e uma mão dentro, e agora ele faz uma pressão externa e uma pressão interna, e ele começa a descer. E esse vaso que antes só estava assim, sem forma, ele começa a criar forma, ele começa a se expandir. É a mesma maneira, o peso da mão do oleiro faz com que o vaso se expanda e cresça. Por quê? Porque ele quer que tenha mais capacidade esse vaso. Às vezes a gente ora e fala, Senhor, eu queria que o Senhor pudesse usar a minha vida, eu queria que o Senhor pudesse trazer virtude, se o Senhor me abençoasse, eu pudesse ser o mais excelente dessa empresa, se o Senhor me abençoasse, eu pudesse ser o mais excelente dessa escola ou universidade, se o Senhor colocasse sua mão sobre mim. E aí Deus fala, mas eu vou fazer pressão, tudo bem para você? O apóstolo Paulo entendeu isso, é por isso que ele diz, eu me glorio nas tribulações. Como é que é isso, Paulo? Você está louco? Ele, não, porque ela produz, ela faz com que eu cresça. Às vezes a gente reclama e pede para Deus tirar a mão quando Ele está querendo nos expandir, mas é a melhor coisa que Ele pode fazer por nós, sabe por quê? Eu nunca vi um oleiro fazer um vaso de barro com luvas. Você já viu um oleiro usando luva para fazer o vaso de barro?
ele não usa, ele suja a mão naquilo que ele está fazendo. Sabe por quê? Quanto mais as mãos e os dedos daquele oleiro apertam o vaso, mais suas digitais ficam impressas naquilo que ele está fazendo. Ele está dizendo, isso é trabalho meu, isso é meu, isso vai ser usado para a minha vontade. Então ele pode apertar, ele pode pressionar, mas é porque ele nos ama, porque ele quer nos encher. Eu amo esse princípio. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, tem uma oração que se chama oração de Jabes. Jabes, foi dado esse nome a ele que significa pesar, e era tão significativo o nome no Velho Testamento. A Bíblia diz que a mãe dele deu um nome que o amaldiçoou, chamado Jabes, porque ela sofreu muito no parto. Mas lá em 1 Crônicas 4:9 diz, Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem me dera me abençoasse, expandisse o meu território, que tua mão esteja comigo, preservando-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu a oração que havia pedido. Deus ama orações ousadas e perigosas. Jabes não pediu para Deus mudar o seu nome, nem pediu para Deus mudar seus irmãos ou sua mãe. Jabes disse, se o Senhor alargasse as minhas tendas, se o Senhor me expandisse, e sua mão fosse comigo, e Deus atendeu e disse, ele vai ser o mais ilustre dos seus irmãos. Deus está nos esticar, amém? É possível crescer. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz isso, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém, presta atenção, pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Aí você fala, pronto, Rafa, está contradizendo sua mensagem. Deus repartiu uma medida de fé a cada um. É a que ele quis? Não, é a que cada um teve capacidade de gerar, receber e multiplicar. Sabe por quê? Porque lá em Lucas no capítulo 2, versículo 52 diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e estatura perante Deus e perante os homens. É possível crescer. Quando os discípulos chegam a Jesus em Lucas no capítulo 18, quando Jesus está falando para eles sobre o perdão, dizendo que eles tinham que perdoar todas as pessoas, os discípulos olham para Jesus e falam, Senhor, aumenta-nos a fé, porque não é fácil perdoar. Eles estão o quê? Jogando a responsabilidade para Jesus, nos aumente a fé. E a resposta de Jesus é, eu não aumento a fé de vocês. E ele dá um ensinamento de como aumenta a fé. Ele diz, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer essa moreira, ou em outro evangelho, vocês vão dizer esse monte, lança-se ao mar e ele obedecerá. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, a fé salvífica, a fé salvadora, que todos receberam, ela está aí. É trabalho de vocês desenvolvê-la. Porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que apesar do tamanho pequeno é menor das sementes, ela pode se tornar maior das hortaliças. O que Jesus está dizendo? Que um grão de mostarda tem mais potencial do que uma montanha. Porque uma montanha não pode crescer, mas uma semente de mostarda pode crescer e se desenvolver. Jesus está dizendo, a fé que vocês têm, ela tem o potencial de crescer. Não sou eu que vou fazer crescer, vocês vão fazer crescer. O apóstolo Pedro estava quando Jesus ensinou isso, e é por isso que na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 em diante, ele fala, porque pelo seu divino poder, amados irmãos, Deus nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade. O que Deus, se o Senhor derramasse, não, você não entendeu, tudo já foi concedido, tudo é para quê? O apóstolo o Pedro continua, para que sejamos co-participantes da sua natureza divina. Deus quer derramar da sua virtude, da sua graça, para que nós como filhos pudéssemos manifestar as suas virtudes, o seu caráter. Só um filho pode revelar o Pai. Você está comigo ainda, amém? Então ele continua dizendo, portanto busquem diligentemente, com todo o seu esforço e ímpeto, associar ou acrescentar a sua fé. O que significa acrescentar? Fazer
Crescer. A sua fé virtude, ao virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vocês, está aí, mas em vocês aumentando, agora é trabalho de vocês, vão fazer com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro estava quando Jesus ensinou como aumentar a fé. É necessário fazer com que essa fé seja nutrida e ela cresça. É por isso que todos os domingos as pessoas sobem aqui e falam: amados irmãos, nós devemos orar mais, temos que jejuar mais, temos que entregar mais, nós devemos estar mais sensíveis à voz dele, necessitamos adorar mais, nós temos que ser mais generosos, temos que ser mais amáveis, pacientes, porque, amado irmão, a medida que você está, a estatura que você está de adorador, não deve ser comparada aos seus outros irmãos. Ela deve ter só duas comparações. Ela deve sempre estar comparada a Cristo, que é a estatura do varão perfeito, em Efésios capítulo 4, glória a Deus. Ele é a nossa medida, ele é o nosso alvo. Mas também o Rafa se compara com o Rafa de ontem. Um exemplo para vocês. Se eu pego o Daniel, meu filho de 3 anos e meio, e todos os anos eu estou colocando ele na parede, colocando um risquinho para saber o quanto ele está a crescer, e de repente com 7 anos de idade, quando eu coloco ele na parede, eu vou fazer a medição e o risquinho, eu percebo que o Daniel está 3 risquinhos abaixo da última medição. Eu pego o Daniel muito rápido, corro até o médico e falo: médico, me ajude, tem algum problema que meu filho, ao invés de crescer, está a diminuir. Porque não é só possível crescer, é esperado crescimento. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 18, a Bíblia diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. 19, sua mãe, Ana, lhe trazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Se a gente pudesse pegar e falar: Ana, como que você vê o menino uma vez ao ano, leva a ele uma vestimenta e sabe se vai lhe caber a vestimenta que você fez? Ana poderia responder: é esperado que o meu filho cresça. Quem é Samuel? É alguém que foi dedicado ao Senhor. Quem é Ana? Uma mãe que gera o filho e dedica para que seja ministro diante do Senhor. Quem somos nós? A Bíblia vai dizer em Apocalipse que só tem um tipo de pessoa no céu: reis e sacerdotes, que ministram o Senhor continuamente por toda a eternidade. Nós somos chamados a isso, a sermos ministros diante dele. Sabe por que eu quero crescer? Sabe por que nós devemos crescer? Eu não sei você, mas eu quero que as vestimentas que o Senhor está preparando para os próximos tempos, quando Ele me encontre, Ele me ache na justa medida daquilo que Ele estava prestes a entregar. Porque se o Daniel estiver diminuindo ao invés de estar crescendo na sua medida de estatura, ele vai continuar sendo meu filho, e eu continuarei amando ele. Você está comigo? Não é sobre salvação que nós estamos falando. Mas o Daniel sabe que ele não vai ter vestes novas, ele não vai ter uma nova roupagem para um novo tempo. E eu quero estar justo à medida que Deus esperava que eu estivesse quando me encontrasse. Falasse: Rafa, veja a vestimenta que eu preparei para o seu próximo tempo. Vestimenta fala sobre autoridade. Você está na medida que eu esperava que estivesse. Aqui está suas novas vestes. Deus mede, não para reprovar, Ele mede porque Ele quer encher, porque Ele quer derramar da sua virtude, da sua presença, do seu caráter. Não só para eu e você, mas para todos que nos rodeiam. É possível crescer, mas não só isso, é esperado um crescimento. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, a Bíblia vai dizer que o autor de Hebreus está repreendendo os hebreus
dizendo: olha, era necessário que ao tempo decorrido vocês já fossem mestres, mas vocês necessitam novamente que alguém vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou da vontade de Deus. E agora vocês se tornam necessitados de leitinho e não de alimento sólido. O autor de Hebreus está dizendo que ao tempo decorrido era esperado que eles estivessem em uma estatura, mas não estava correspondendo ao que era esperado, eles estavam menores. Vocês estão comigo? Então ele continua dizendo: por isso, eu gostaria de dar a vocês alimento sólido, mas eu não posso alimentar vocês com alimento sólido, eu vou ter que alimentar com leitinho. Sabe qual é o problema de alguém que não está crescendo a sua medida de fé na caminhada com o Senhor? Ele vai receber leitinho e não comida sólida. É muito mais gostoso uma francesinha do que leitinho. É ou não é? Bacalhau às natas. O Essa de 6 meses não pode comer bacalhau às natas, mas eu posso. O Senhor tem o desejo de derramar as mais ricas bênçãos do céu, os seus deleites sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Imagina Jesus se encontrando com os discípulos nas últimas instruções, lá em João capítulo 16, antes da oração, antes de se encontrar, ele fala bem assim nas últimas instruções, em João 16: muitas coisas eu teria para vos dizer, mas vocês não suportariam. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Quero que todas as vezes que Ele se encontrar comigo, Ele possa dizer tudo o que Ele deseja. Jesus fala: eu tenho um desejo de dizer um monte de coisa para vocês, mas vocês não têm capacidade para suportar. Por quê? Porque a medida de fé de vocês ainda não cresceu. Mas a continuação do versículo nos dá esperança. Mas o Consolador que vai vir sobre vocês vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que disse. Vos ensinará pelo caminho de toda a verdade. Rafa, por que a minha medida precisa crescer? A resposta é: ela não precisa. Se você quiser a conchinha, Deus vai derramar. Mas eu quero que a minha casa desfrute da abundância de Deus, como Obed-Edom, que durante 3 meses a presença de Deus esteve em sua casa, e a evidência da presença de Deus foi muito maior do que 20 anos na casa de Abinadab. Na casa de Abinadab a presença de Deus ficou 20 anos, e sabe o que ela fez? Nada. Mas na casa de Obed-Edom, 3 meses foi suficiente para alguém chegar a Davi e falar: Davi, você não sabe o que está acontecendo na casa de Obed-Edom? Deus está prosperando tudo que ele tem, tudo que ele é. A mulher dele está cozinhando melhor, o marido consegue consertar as coisas de casa, as crianças estão tirando boa nota. E a Bíblia diz: e prosperou Deus a casa de Obed-Edom pelo amor que ele tinha à presença de Deus, à arca de Deus. A gente só cuida e só zela daquilo que a gente ama. Rafa, por que minha medida deveria crescer? Não é maravilhoso o Senhor voltar e nós podemos dizer como servos bons e fiéis, dizendo: Senhor, o Senhor nos deu 5, me deu 5, aqui está 10. Por que eu quero que minha medida cresça? Porque eu quero devolver muito mais do que eu recebi para Ele. Porque eu amo. Agora deixa eu dizer algo para você. Eu não sei se eu recebi 2 ou recebi 10. Porque tanto quem recebeu 2 e quem recebeu 5, foram encontrados fiéis, servos bons e fiéis. Agora eu quero ser tão diligente, ainda que eu tenha recebido 2, eu quero ser tão diligente e fiel. Quando o Senhor pensa em distribuir de novo seus talentos, fala: Rafael, a primeira vez você recebeu 2, mas agora eu vou te dar 5, porque você aumentou sua capacidade de receber. A viúva que tinha seus filhos e não tinha mais mantimento, seus filhos iam ser levados escravos, ela pede ao profeta: por favor, me ajude. O profeta diz: vai, corra e pegue todas as vasilhas que você conseguir emprestado, vai pelos vizinhos e pegue. E ela começa a juntar, e ela derrama um pouquinho de azeite que tinha numa vasilha e vai enchendo, e coloca de lado outra, e os filhos vão pegando emprestado. E a Bíblia diz que quando encheu-se a última vasilha, cessou o azeite. O quanto Deus queria encher as vasilhas dessa viúva, a capacidade que ela tinha para receber, porque Deus não desperdiça nada. Então, alcance Portugal, o Senhor
quer derramar de toda a sua plenitude. Ele já derramou, agora está prestes cada um receber. O quanto você e sua casa querem receber vai depender da capacidade que vocês têm, da diligência que vocês têm de poder se preparar para aquilo que Deus está prestes a derramar. O autor de Hebreus, depois de haver repreendê-los no capítulo 5, que eram para eles já serem mestres, mas ainda eram meninos, no 12, ele diz: amados irmãos, visto que temos uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, livremos de todo o peso do pecado que nos embaraça, e olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele está dizendo: olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Essas nuvens de testemunhas estão dizendo o quê? Elas só estão torcendo por nós também. Mas as nuvens de testemunhas estão dizendo que é possível um nível maior. Vou explicar. Quando o Senhor estava me dizendo sobre essa medida ser alcançável, Ele disse: Rafa, você não precisa fazer 3 jejuns de 40 dias no mesmo ano. Eu não estou pedindo e exigindo isso de ninguém. Mas quando um homem o faz, ele está dizendo que é possível, que é alcançável. Ananias e Safira, eles morreram não por causa da oferta que deixaram de dar, presta atenção. Eles morreram porque um homem antes dele, chamado Barnabé, tinha aumentado a medida e dito: é possível ser generoso ao ponto de entregar tudo. Aí Ananias e Safira falaram: a gente quer essa glória sem ter essa medida. Deus falou bem assim: aqui não. É forte, igreja. Qual é a medida? Quanto mais essa é a matemática do reino. Quanto mais nos entregamos, mais o Senhor despeja sobre nós. Todas as pessoas que eu conheço que são prósperas na vida financeira são extremamente generosas. Eu não encontrei alguém que não fosse. Todas as pessoas que são extremamente prósperas no ministério que exercem, mesmo que sejam bivocacionados, são generosos no seu voluntariado. Elas chegam primeiro, elas saem depois. Aí a gente fala: nossa, como eu queria. A gente fala para vocês: meu nome é Rafael, eu tenho 33 anos, eu não tenho pedigree gospel. Meu pai não é pastor, meu avô não foi pastor, meu bisavô não foi pastor. Eu sou o primeiro da minha família. Mas sabe o que eu entendi? Eu entendi que a medida de Deus não era específica para cada um porque Ele queria, era possível. Então é o que eu disse: eu sou Jacó, irmão. Você não quer? Eu quero. Quem quer? Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, e aqui eu vou caminhando para a conclusão. Quando Jesus está falando aos seus discípulos a respeito de perdão, novamente, sobre não julgar, porque à medida que julgarem seriam julgados, ele traz um princípio em Lucas 6, 38. Ele diz: deem e lhes será dado. Deem a quem? Ao Senhor, e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida que tiverem medido, vocês também serão medidos. Presta atenção. O Senhor está dizendo: deem e será dado a vocês. Estão comigo? A lei da retribuição de Deus, semeadura e colheita. Entendem isso? Amém, igreja? Amém. Imagina comigo aqui um saco. E aí Jesus diz: boa medida. O que é boa medida? Não sei para você, mas se alguém fala bem assim: Rafa, eu quero encher o tanque do seu automóvel, quanto você quer que eu coloque? Qual é a boa medida para você? Meu irmão, quase 2 euros o litro? Tudo. Até a boca. Aqui diz até a boca, não diz, né? Até a boca. O que é uma boa medida? Alguém vai encher teu prato com bacalhaus anatas daqui a pouco. Quanto que ele coloca? Irmão, no prato fundo até a boca. É uma boa medida. É o máximo que dá. Você está comigo? Deus lhes dará, deem e Deus lhes dará, e se dará dado a vocês boa medida, até a boca. Termina aí? Não. Recalcada. Sabe o que significa recalcada, meu irmão? Por que alguém faz isso? Por que alguém aperta aquilo que já está lá dentro? Para que caiba?
Olha o coração desse nosso Deus. A gente nunca vai ganhar dele, a gente nunca vai surpreendê-lo. Ele diz: deem e será dada a vocês uma boa medida, não só até a boca, mas recalcada, vai ser apertada até poder colocar mais. Sacudida e depois o quê? Transbordante. Qual é a medida que o Senhor tem para nós? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas isso depende de mim e de você. O quanto queremos, o quanto estamos dispostos a receber do Senhor vai ser proporcionalmente o quanto estamos dispostos a nos entregar para que o Senhor nos expanda. Se em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque é possível. E por último, o autor de Hebreus no capítulo 13, depois de ele ter repreendido no capítulo 5, depois de ele ter falado que era alcançável com uma nuvem de testemunhas que rodeiam, dizendo é possível, no 13 ele diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Se foi dito para imitar a fé que os nossos pastores e líderes tiveram, é porque é possível. Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador. Ele fala que a boa semente caiu numa terra boa e produziu 30, 60 e 100 por um. Fica comigo, igreja, eu estou terminando. Essa é a parte importante. Toda é importante, mas essa é muito importante. A terra boa, a semente caiu em terra boa. A semente incorruptível é a palavra de Deus. Ela é perfeita. A terra boa é uma boa terra, mas até terra boa tem 3 capacidades de produção diferentes: 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eu não sei qual é o meu 100 por 1, quanto mais o seu 100 por 1, mas sabe qual é o meu medo? O meu maior temor de chegar na presença de Deus é saber que eu poderia ter produzido 100 por 1, mas eu cheguei só com 30 por 1. O Senhor não vai me repreender, Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gosto do Senhor, mas eu vou olhar e falar: eu poderia ter produzido e recebido mais. Como eu não sei qual é o meu 100 por 1, eu estou cavando, irmão. Eu estou cavando, porque Deus vai mandar, então eu estou cavando. Senhor, o que o Senhor precisa que eu experimente na minha casa? Eu preciso ser um marido mais paciente, mais amoroso, servir minha igreja, meus irmãos. Eu preciso ser mais perdoador, eu preciso entregar minha vida como Cristo. Esse é o Evangelho, então eu vou fazer. Eu quero 100 por 1, não só 30 ou 60. Saber que eu poderia ter recebido e produzido mais, mas a minha preguiça, o meu comodismo, falou: tá bom aqui essa conchinha. Não. O Senhor quer derramar tudo. Todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Em 2015 teve o campeonato de atletismo mundial. E o time dos Estados Unidos era o favorito de ganhar. Ele só tinha um problema diante deles: um homem chamado Usain Bolt, da Jamaica. Quem lembra do Usain Bolt? Já ouviu falar? A corrida de revezamento, de bastão, eu não sei se é aqui que se chama assim, mas a gente chama corrida de bastão, de revezamento, lá no Brasil. O time dos Estados Unidos era favorito, todos os corredores eram mais rápidos que os jamaicanos, menos, com exceção de um jamaicano, Usain Bolt. Se você, quando chegar na sua casa, colocar corrida de revezamento 2015, final, você vai ver que os Estados Unidos estão na frente de todas as equipes, inclusive da Jamaica, até que o bastão chega na mão de Usain Bolt. E aí, meu amigo, ele parece um relâmpago. Quando eu vi isso, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele disse: Rafa, você acha que Pedro, Paulo, Barnabé, Timóteo, eles eram incríveis, top? Eu falei: Jesus, top. E o Espírito Santo me falou: você acha que eu deixei para correr o final o pior? Você acha que eu deixei a pior geração para correr o final? A gente olha e se mede numa medida tão inferior que a gente fala: mas Paulo foi Paulo, Pedro foi Pedro. Não, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia diz que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne.
que seria muito maior do que foi no começo. Você acha que a gente tem que voltar para Atos 2? Meu amigo, Atos 2 foi a introdução. A gente continua essa história e Deus conta com a gente. Nós estamos correndo e Ele não deixou por último o que tinha de pior. Eu quero voar. É por isso que a Bíblia diz que o Deus dos séculos cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse a glória de Cristo sobre eles. Se a gente entendesse o que Deus deu para nós e o que Ele deseja derramar, a gente não teria por menos. A gente não quereria nem o 30 nem o 60. A gente ia desejar o 100 por 1. Coloque-se de pé comigo nessa manhã, meu irmão. Eu tenho uma palavra profética para vocês. Eu estava orando essa manhã e revisando esse esboço, e o Espírito Santo me deu uma palavra para Alcance Portugal. E a palavra que Ele me deu está em Jeremias capítulo 29. Essas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou a Jerusalém o resto dos anciões que estavam no cativeiro, como também sacerdotes, os profetas, e todo o povo que o Nabucodonosor havia transportado a Jerusalém para a Babilônia. Deixa eu falar algo para vocês. O povo de Deus tinha sido levado para uma terra distante, que não era a terra dele. E aí Jeremias, no capítulo 29, escreve uma carta da boca de Deus, dizendo, fala para eles o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos que foram transportados de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para que onde eu fiz vocês transportarem, e orai por ela, diz o Senhor, porque a sua paz, na sua paz, vós tereis paz. Presta atenção. Deus enviou vocês para uma terra distante. Ele diz, construam casas e habitem nelas. Deus não está falando para eles armarem tendas. Deus está falando meio assim, não, vocês não vão morar em tenda, vocês vão morar em casa e habitar nelas. Sabe o que significa? Uma pousada longa. Isso significa, quem habita em tenda, habita pensando quando vai para outro lugar. Mas o que Deus está dizendo, vocês vão edificar casa e morar nelas. E se vocês vão morar nelas, significa que vocês não vão construir para outros morarem, vocês vão morar. Ele diz, plantem jardins ou pomares e comam do seu fruto. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, vocês vão semear nessa terra, ela será frutífera, e vocês vão permanecer para poder provar do fruto. Meu Deus, quanto tempo demora para você plantar algo e comer do fruto daquilo? Ele diz, e deem seus filhos e filhas em casamento, porque eu vou multiplicar vocês naquele lugar. Alguns de vocês estão se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E Deus está dizendo, você está aqui para construir algo, edificar algo, e habitar nisso que vocês estão edificando, para vocês plantarem e vocês comerem, desfrutarem desse fruto, para vocês darem seus filhos e filhas em casamento, e serem frutíferos, e se multiplicar nesse lugar. Por quê? Porque o bem de vocês vai fazer o bem para esse lugar. Esse lugar vai ter paz, porque vocês trazem a paz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa igreja Alcance Portugal, por todos os irmãos que aqui estão. Pai, a Tua palavra não volta vazia, ela é mais poderosa que uma espada de 2 gumes e penetra, Senhor, e é capaz de discernir o coração dos homens. Assim que, Senhor, nós honramos a Sua palavra, que o Senhor nos trouxe a esse lugar, para que nós pudéssemos edificar, para que nós pudéssemos plantar e desfrutar, e o Senhor nos multiplicaria, e a Tua paz estaria sobre esse lugar. Pai, nós oramos para que aquilo que o Senhor está prestes a derramar não seja só para nós, mas que seja para a nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos colegas, em nome de Jesus. Esse lugar não é um cemitério de pastores e nem de profetas, pelo contrário, esses ossos podem viver sim, o Senhor diz. Profetiza sobre eles,
em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que essa terra abençoada, uma terra de conquistadores, como foi Portugal, como é Portugal, conquistará toda a Europa. Todas as nações serão abençoadas por essa terra, através de todos aqueles que o Senhor tem trazido aqui. Então, Senhor, derrama das suas chuvas em justa medida. Nós não seremos daqueles que retrocedem, mas seremos daqueles que avançam para o seu reino, para a sua glória, em nome de Jesus. E nós te adoramos, aleluia.